Caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, neste terceiro domingo do tempo comum, nós celebramos esta grande luz que foi dada aos homens. Nós ouvimos o profeta Isaías, muitos séculos antes, por ordem de Deus, profetizar que aquela região, chamada a Galileia das Nações, um povo judeu que já vivia misturado com outros povos, um povo que vivia entre o território de Zabulon e Neftali, o povo que vivia, como diz o profeta Isaías, nas sombras da morte. Este povo, diz o profeta Isaías, vai chegar o dia que vai receber esta grande luz que vai tirá-los das trevas. Nós devemos nos perguntar por que este povo é dito que vivia nas trevas, nas sombras da morte. E a Igreja nos pede que também atualizemos para os nossos dias aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Quando nós contemplamos, quando nós meditamos como vive ou como vivem os povos e o povo que vive entre nós, nós devemos perguntar: vive na luz ou vive nas sombras da morte? Quanta dor, quanta destruição, quanto mal diariamente nós observamos. É assaltos, é crimes, é estupros, roubos, destruição e morte. E nós muitas vezes dizemos: mas nós somos o país com o maior número de cristãos do mundo. Será verdade? Como é possível que nós vivamos então também nas sombras da morte, numa cultura de morte e não numa cultura de vida, como bem gostava de usar essa expressão o Papa João Paulo II? Quando Jesus vai a Cafarnaum, após saber da prisão de João Batista, ele vai para cumprir esta profecia. A vida toda de Nosso Senhor foi cumprir a vontade do Pai. E ele se instala em Cafarnaum. Ali ele começa, praticamente podemos dizer, o seu ministério público. Ele começa com um pedido que já João Batista havia feito, que já todos os profetas haviam feito: convertei-vos, ou seja, mudar de mentalidade, para mudar também o modo de agir. Sem isso, caríssimos irmãos e irmãs, não é possível acolher a luz de Cristo. Não é possível viver neste resplendor de luzes que o Senhor veio nos trazer. Por isso, o pedido de conversão a nós é diário. Ninguém pode dizer: eu me converti e pronto, já não preciso mais nada. Ou como gostam de dizer muitos: eu aceitei Jesus. Em nenhum momento, nos evangelhos, nas cartas apostólicas, se diz: basta dizer em teu coração ou com tua boca: eu aceitei Jesus, e tu te torna cristão. É necessário uma mudança de mentalidade, de abandonarmos a mentalidade de homem velho, como diz a Sagrada Escritura, de modo de proceder que não está de acordo com a Palavra de Deus, para que então a luz de Cristo possa brilhar em nós. Todos nós fomos chamados no nosso batismo a sermos também esta luz para o mundo. Não é uma tarefa apenas dos sacerdotes iluminar o mundo, é uma tarefa de todos os cristãos. No entanto, o Senhor escolheu alguns para que estivessem à frente deste grupo, desta sua família que ele iria fundar a igreja, para que transmitissem o seu ensinamento até o final dos tempos. Ele encontra Simão, ele encontra André, ele encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu. E o que diz o evangelista Mateus? Eles deixam tudo para seguir o Senhor. Mais adiante, os discípulos vão perguntar ao Senhor: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós receberemos? Como que recordando que muitas vezes nós queremos fazer este comércio com Deus. Deus me dá isto porque eu fiz tal coisa.
E não é a isto que somos chamados. Os discípulos chegaram até a discutir entre si quem era o maior no reino dos céus, quem é que sentaria à direita ou à esquerda do Senhor. E o Senhor dizendo: não é a isso que eu chamei. Eu vos chamei para serem meus amigos, para viver nessa intimidade. E para vivermos na intimidade com um amigo, nós devemos nos identificar com ele. Daí a necessidade e a obrigação que temos, para a qual nos chamou o Senhor, de sermos sal da terra, luz do mundo. E assim podemos dizer, pelo exemplo de nossos irmãos e irmãs que já foram declarados santos, que um santo e uma santa é aquele que procura uma maior identificação com o Senhor. Não é o Senhor que tem que se fazer parecido comigo, é eu que tenho que fazer-me parecido com Ele. Aqui está a chave pela qual devemos abrir a porta do céu. O Senhor diz: devemos ser sal da terra, isto é, dar o sabor, não o nosso sabor, o sabor de Cristo, em tudo o que fazemos. Não basta dar o sabor para mim mesmo. Nos chamou para sermos luz do mundo, não para mostrar a nossa luz, o nosso brilho, que vai passar, mas para mostrar a luz e o brilho do Senhor que não passa, para que todos aqueles que creem ou não creem, para os milhões de batizados que vivem como pagãos, possam ver em nós Cristo. É isso que eles devem ver. É isso que nós queremos fazer com a graça de Deus. São Paulo, já escrevendo aos irmãos de Corinto, vai dizer: eu fiquei sabendo que há dissensões, que há rixas, que há brigas entre vocês. Vejam, não é uma novidade. Desde o início da igreja é assim. Sempre há aqueles que querem fazer partidos. A igreja mãe, nossa mãe, muito sábia, nos diz claramente: um sacerdote não pode ter partidos, nem partidos políticos, nem grupos especiais. Hoje nós vemos como essas dissensões, essas divisões vão fragmentando, vão quebrando e destruindo o corpo do Senhor. Muitas vezes a igreja foi comparada àquela túnica que o Senhor usava, que não tinha costuras, de alto a baixo, uma túnica de uma peça inteira, túnica inconsútil. A palavra é um pouco estranha, mas significa isso: não costurada, sem emendas. A igreja deve ser isso, como o corpo do Senhor, uma túnica que não é rasgada, uma túnica que é inteira. Para que o nosso agir e o nosso pensar seja um só, devemos focar ou mirar a meta. E a meta é seguirmos o Senhor Jesus. Quando começam os partidos de São Paulo encontrou isso entre os irmãos de Corinto. Alguns diziam: eu sou de Apolo. Apolo era um pregador. Eu sou de Cefas, Pedro. Eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo. Nós vemos muitas vezes isto escancaradamente na igreja. Ah, mas eu prefiro aquele grupo de oração, os outros eu não participo. Ah, mas eu prefiro aquele pregador, este aqui eu não gosto de ouvir. Ah, mas eu prefiro aquela comunidade. Agora estamos na época de comunidades. Não comunidades como nós conhecemos as nossas capelas, mas comunidades dentro da igreja. Qualquer um se diz inspirado pelo Espírito Santo e funda uma comunidade, e tem um grupo que o segue. E então o nosso modo de rezar é esse, o nosso modo de falar é esse, o nosso modo de vestir é esse, mas este não é o modo universal da igreja. Por isso ela chama-se católica, que vem de católicos, que quer dizer universal. Ela é igual em toda parte. Ela não se distingue pelo modo de vestir, de comer, de andar. Ela se distingue porque segue o Senhor e procura apenas seguir o Senhor e identificar-se cada vez mais com o Senhor. Aqui, São Paulo nos diz claramente: Cristo me enviou, São Paulo, para pregar a boa nova, o Evangelho. Me levou também a muitos lugares para que também eu ficasse apagado. São Paulo era um homem, um dos mais bem formados
intelectualmente de sua época, um doutor na lei do Senhor. E São Paulo dizia: a minha oratória, o meu modo bonito e correto de falar não deve ser aquilo que os atrai, e ele deve desaparecer diante da verdade que eu prego. Ainda ontem, caríssimos irmãos, passando uns minutos, consegui ver uma pregação de um sacerdote que dizia uma heresia cabeluda do tamanho dessa igreja, em um canal que se diz católico. Dizia: igreja não salva ninguém. Esqueceu-se de consultar o Evangelho. O que ele quis dizer com isso? Que não basta tu pertencer à igreja para ser salvo? Ora, isso nós também, de certa forma, dizemos. Mas o Senhor quis e fez e fundou a sua igreja para nela colocar todos os meios de salvação. Para isso estão aí os sacramentos. São a atualização da obra de salvação do Senhor. Igreja não salva ninguém. Esse padre deve ter ouvido essa pregação dos hereges, das seitas. As seitas dizem muito isso. Eles dizem placa de igreja não salva ninguém, mas acabam criando cada dia uma nova. Em torno de 40 mil novas igrejas fundadas no mundo, todos os dias. Ora, se placa não salva ninguém, se igreja não salva ninguém, então temos que nos perguntar: por que rezamos o credo? Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo nesta igreja. Espero a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. E a vida futura que há de vir, a vida eterna, dada àqueles que seguiram o Senhor, assim como o Senhor pediu para ser seguido, e não conforme eu quero segui-lo. Devemos nos perguntar isso. Este mesmo sacerdote que pregou esta grande heresia, repito, cabeluda e imensa como uma igreja, após isso, reza o credo. Então não sabia o que estava fazendo. E nós devemos nos dar conta disso. Esta indiferença religiosa que muitas vezes permeia, toma conta de nós. E essa indiferença é que leva a tantos milhões serem batizados e viver como pagãos. Por isso o Senhor nos pede, no início de seu ministério, durante todo o seu ministério, os apóstolos, os discípulos, a pregação da igreja até o final dos tempos vai ser: devemos nos voltar ao Senhor. Isso chama-se conversão, chama-se metanoia, ou seja, mudar de mente, mudar de agir, para não vivermos como não cristãos, para darmos testemunho. E aqui que o Senhor nos fala claramente: é Ele a nossa luz e a salvação, é Ele a proteção da nossa vida. O belíssimo salmo que hoje cantamos, quando chegava há pouco de outra comunidade, eu ouvi aqueles que estavam na igreja cantando. É um dos salmos mais belos, este Salmo 26, 27. O Senhor é a minha luz e salvação. Portanto, irmãos e irmãs caríssimos, não nos deixemos iluminar pelas falsas luzes que o mundo oferece. Não coloquemos a nossa proteção da nossa vida nas mãos daqueles que não são o próprio Senhor. Não abandonemos essa busca, que deve ser uma busca enlouquecida, ensandecida pela salvação. O profeta Isaías nos diz que a alegria que chegou com a grande luz em Cafarnaum, nas terras de Zabulon e Neftali, a alegria foi tanta, ele diz, vai ser tanta, e foi tanta, como a alegria dos ceifeiros. Nós sabemos que no tempo do Senhor e nos tempos bíblicos, a ceifa do trigo, da aveia, da cevada era feita com foice. Ninguém tinha máquinas com as modernidades que temos hoje. Imaginem olhar um campo imenso e pensar: que trabalhão que eu vou ter. Mas que alegria de ter que colher tudo isso. Deus foi generoso conosco. Deus nos deu a estação própria e perfeita para o cultivo do nosso alimento. O profeta Isaías diz: eles vão se alegrar como os ceifeiros no dia da colheita. Usa ainda um outro termo:
eles vão se exaltar. Exaltar é algo assim, fora de série na alegria. Regozijar é mais que alegrar-se, é uma alegria permanente. Eles vão como aqueles exaltados guerreiros, diz o profeta Isaías, ao dividirem os despojos. Parece uma imagem triste quando recordamos, porque os guerreiros, após arrasarem uma terra, eles vão entrando nas casas, nos lugares, e vão saqueando tudo. São os despojos de guerra, todas as riquezas, e depois começam a dividir entre si, como crianças, dividindo coisas boas. É esta alegria que devemos ter, a alegria de saber o Senhor rico em misericórdia, rico em dons, rico em bens. Ele quer dividir tudo conosco, Ele quer nos dar uma larga colheita. Por isso, na oração do dia de hoje da Santa Missa, nós pedimos ao Pai que estes dons que recebemos possam frutificar, não dar pouquinho fruto, frutificar abundantemente, para que nós assim possamos honrar a Cristo com os dons que recebemos. É isso que queremos pedir ao Senhor, que livre de nós as divisões, os gostos pessoais, as separações, que livre de nós o cair nos partidarismos e nos grupinhos, que livre de nós todo o mal que nós, deixados à nossa própria sorte, somos capazes de cometer, mas que o Senhor nos alegre e nos dê esta alegria de confiando que Ele é a nossa única luz, nossa única salvação. Que o Senhor seja realmente o protetor da nossa vida, porque aí, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa vida já não será mais nossa, será do Senhor. Renovar a cada dia aquele pedido insistente: Senhor, a minha vida já não mais me pertence, é Tua. É isso que também convido sempre no ofertório, a colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, para entregar a Ele, dizer: agora é Tua, Senhor, cuida, não me deixa sozinho, porque sozinho faço besteira, sozinho eu peco, sozinho eu erro, sozinho eu causo a divisão. Me coloco, Senhor, como oferta nas Tuas mãos, para ser protegido, cuidado, iluminado e salvado por Ti. É isso que queremos pedir ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.